Numa paisagem rural, onde o inverno parece suspender o tempo, Sherlock Holmes e Dr. Watson partem para o Vale de Ashcombe em busca de descanso, e não de enigmas. Mas sob a calma aparente dos campos e celeiros, há rodas que rangem na madrugada, caixas lacradas demais e olhares que evitam a verdade. Boa noite, amigos do Cine Travesseiro. Acomodem-se, respirem fundo e deixem que a névoa úmida do interior inglês vitoriano se aproxime devagar, envolvendo o quarto onde você está agora, apagando o cansaço da semana. Hoje abandonamos as ruas de Londres e nos dirigimos ao Vale de Ashcombe, onde campos verdes e propriedades rurais guardam segredos muito mais complexos do que parecem à primeira vista. Apresentamos O Mistério do Vale de Ashcombe, uma história onde Sherlock Holmes e Watson viajam em busca de descanso e encontram, em vez disso, contrabando, morte acidental, lealdades quebradas e o dilema profundo de uma investigação que não pode ser resolvida simplesmente pela lei. Aqui não há criminosos puros nem inocentes absolutos, apenas pessoas ordinárias fazendo escolhas difíceis sob desespero, e um detetive que deve reconhecer que a justiça, às vezes, exige misericórdia. Que a história comece. A paisagem mudou gradualmente, como se Londres tivesse decidido se dissolver em campos verdes e cercas de madeira. Watson observava pela janela do compartimento do trem a transformação. As ruas pavimentadas cederam lugar a caminhos de terra. Os prédios se espaçaram. E, por fim, apenas campos se estendiam sob um céu que parecia mais alto, mais respirável. Ao seu lado, Sherlock Holmes permanecia imóvel, os olhos fixos em um ponto indefinível pela janela, os dedos tamborilando lentamente sobre o jornal dobrado no colo. "Acho que está bem", disse Watson, tentando quebrar o silêncio que dominava o compartimento há quase uma hora. Holmes virou-se para ele com uma expressão de cansaço. "O descanso que você procura?" "Sim, Watson, sem dúvida. O ar será mais puro, a comida mais simples, e os únicos crimes que ocorrerão serão aqueles que a natureza comete contra a civilização." Fez uma breve pausa. "Ou assim espera." Watson fez menção de responder, mas desistiu. Conhecia aquele tom. Holmes não acreditava em descanso genuíno, nem em lugares onde o crime deixasse de existir. Para o detetive, a natureza humana permanecia constante, independente da latitude ou do tipo de solo que a cercava. O trem apitou e a estação de Ashcombe surgiu. Um prédio pequeno, de tijolos claros, rodeado por plataformas vazias e um único funcionário que se ocupava em varrer o chão sem entusiasmo particular. Nenhuma multidão, nenhuma pressa. Apenas o som do vento roçando árvores próximas e o chiado distante do trem que prosseguia seu trajeto. Um cabriolé aguardava do lado de fora da estação. O condutor era um homem de rosto avermelhado, cabelos grisalhos aparados com precisão, que desenhava um sorriso largo ao vê-los descer da plataforma. "Doutores, bem-vindos ao Vale." Sua voz tinha o tom de quem há anos repete a mesma frase. "O senhor e a senhora Henworth estão à sua espera. Temos um belo percurso até lá, mas a estrada está em bom estado, mesmo depois da chuva de ontem." Enquanto colocava as malas no cabriolé, Watson notou algo nos olhos do homem. Um tremeluzir rápido demais, como se estivesse memorizando seus rostos antes de qualquer conversa relevante acontecesse. Ao seu lado, Holmes já estava sentado, os olhos meio fechados, como quem se prepara para dormir ou para pensar profundamente. A viagem tomou o melhor de uma hora. O caminho sinuoso levava através de campos ondulados, separados por cercas de pedra e salpicados de ovelhas que mal levantavam a cabeça à passagem da carruagem. À direita, um riacho serpenteava entre rochas cobertas de musgo, e além dele, floresta de abetos antigos,
criavam uma parede verde que bloqueava a visão de qualquer coisa que pudesse existir para além. Watson respirou fundo. Havia algo de genuinamente repouso naquela paisagem. O ar, como Holmes havia reconhecido, era diferente. Menos pesado que o de Londres, carregado com aromas de grama molhada e madeira úmida em vez de fumaça de carvão. Está vendo aquilo? Holmes apontou para trás deles, onde o caminho que haviam percorrido desaparecia entre curvas. Watson olhou, mas viu apenas árvores e a continuidade do caminho. O quê? As marcas de rodas. 3 conjuntos, mas apenas um corresponde ao tráfego normal. Os outros 2 parecem recentes e desigualmente distribuídos. Sugerem cargas desbalanceadas. Watson estudou o caminho, mas os detalhes que Holmes observava pareciam invisíveis para seus olhos. Talvez apenas carroças de fazenda, ofereceu. Talvez. Holmes recostou-se novamente, mas o tremeluzir dos olhos indicou que sua mente estava longe de qualquer espécie de repouso. A propriedade dos Henworth apareceu como uma revelação lenta. Primeiro, uma série de cercas bem mantidas delimitando campos de cultivo. Depois, prédios de alvenaria, celeiros, galpões, construções cuja função Watson não conseguia determinar imediatamente. Por fim, a casa principal, uma estrutura de 2 andares em arenito claro, com janelas amplas e uma porta de entrada flanqueada por vasos de flores que pareciam recém-arrumados. Na porta, esperava o casal. O Sr. Henworth era um homem de 60 e poucos anos, robusto, com ombros largos que falavam de trabalho físico em anos anteriores. Seus cabelos, um tempo antes provavelmente pretos, agora eram grisalhos e penteados com cuidado. A Sra. Henworth, ao seu lado, era mais jovem por talvez uma década, com feições suaves, mas olhos que pareciam carregar uma certa tensão. O tipo de tensão que os anos de preocupação silenciosa deixam em alguém. Bem-vindos, bem-vindos. O Sr. Henworth descia os degraus com uma cordialidade que soava ensaiada. Que alegria tê-los aqui. Watson sempre falava de vocês, Holmes. Estou honrado por finalmente conhecer o famoso detetive. Holmes apertou a mão oferecida, sem demonstrar emoção particular. Watson notou que os olhos do detetive já estavam percorrendo a fachada da casa. Os detalhes da porta, a maneira como as cortinas das janelas pareciam estar sempre meio fechadas. O prazer é nosso, respondeu Watson, com mais calidez do que Holmes parecia ser capaz de demonstrar. A Sra. Henworth ofereceu um sorriso, mas havia algo de forçado nele. Seu olhar passou rapidamente de Watson para Holmes, como se estivesse avaliando se ambos eram capazes de discernimento ou se era possível, de alguma forma, enganá-los. Vem, vem, o chá está pronto e devem estar cansados da viagem. Enquanto subiam os degraus, Watson captou algo. Um som que ecoava de um dos celeiros distantes. Não era o som de animais em movimento, mas algo mais regular, quase como se fosse movimentação de objetos pesados sendo arrastados. Virou-se para Holmes, que parecia ter detectado o mesmo som, julgando pelo ligeiro estreitamento dos olhos do detetive. Dentro da casa, tudo era cordialidade controlada. A senhora Henworth serviu chá em uma sala com tapetes espessos e móveis, que sugeriam uma prosperidade sólida, mas nem luxuosa demais. As paredes eram cobertas por algumas telas, paisagens rurais genéricas, sem grande mérito artístico. Uma delas, porém, mostrava uma cena que Watson reconheceu. O Vale de Ashcombe, visto de uma elevação específica, com o riacho em primeiro plano e campos se estendendo até a linha do horizonte. É bonita, comentou Watson, apontando para a pintura. É, respondeu a senhora. Henworth, um pouco tarde demais. Meu avô a pintou. Ele amava muito esta propriedade. Holmes observava a pintura com a atenção que normalmente dedicava a cenas de crime. Seus olhos percorriam cada detalhe. A forma como a luz foi capturada no riacho,
A posição exata das árvores ao fundo, o ângulo da perspectiva. Quando foi pintada? Perguntou. A senhora Henworth hesitou por um instante. Há muitos anos. Antes de meu avô, antes de muitas mudanças. Era uma resposta que não respondia a nada, e Holmes parecia estar bem ciente disso. Ele continuou tomando o chá, enquanto seus olhos se deslocavam pela sala, capturando detalhes. A forma como o Sr. Henworth evitava certos tópicos de conversa, como a Sra. Henworth frequentemente olhava pela janela em direção aos celeiros, como havia uma porta lateral na sala que parecia fechada há tempo, baseado no pó que a cercava. À noitinha, após uma ceia frugal mas agradável, Watson foi conduzido a seu quarto. A janela oferecia uma vista dos campos posteriores, onde as últimas luzes do dia criavam tons de azul profundo sobre a grama. Ao longe, as formas dos celeiros eram apenas sombras contra o céu. Holmes havia desaparecido depois da ceia, alegando cansaço. Watson o conhecia bem demais para acreditar que o detetive dormisse e suspeitava que, em algum lugar da casa, ou talvez além dela, Holmes estava descansando da forma que ele compreendia, reunindo dados, observando, pensando. Watson preparava-se para dormir quando ouviu o primeiro som estranho. Era noite fechada agora, e pela janela aberta chegava o vento, um vento que trazia consigo aromas de grama molhada, terra arada e, ocasionalmente, a fumaça distante de fogueiras que ainda ardiam em algum lugar dos campos. Mas entre esses sons naturais havia outro, o som de rodas, específico, distinto, movendo-se lentamente pela propriedade, em direção aos celeiros. Watson consultou seu relógio. Quase 1h da manhã. Levantou-se e aproximou-se mais da janela. Na escuridão, era difícil ver com clareza, mas havia movimento. Figuras que carregavam o que pareciam ser sacos ou caixas, movendo-se entre o celeiro principal e uma estrutura menor que Watson não havia notado anteriormente. O trabalho noturno continuou por aproximadamente 1h. Depois, o silêncio retornou, quebrado apenas pelo vento nas folhas das árvores próximas. Watson voltou à cama, intrigado. Havia explicações perfeitamente racionais. Talvez o gado tivesse sido movido, talvez houvesse reparos urgentes em alguma estrutura. Mas havia algo no modo como aquelas atividades haviam sido conduzidas que sugeria mais do que simples negócios agrícolas. Quando o sono finalmente o tomou, seus últimos pensamentos foram para Holmes, onde quer que estivesse, e se aquele repouso no campo que ele buscava seria, afinal, possível de ser encontrado. O café da manhã foi servido em uma sala de jantar, cujas janelas davam para os campos posteriores. Uma luz cinzenta e suave filtrava-se através delas, sugerindo uma manhã de céu encoberto, típica do interior inglês. Ovos, bacon, pão tostado, geleia caseira, tudo preparado com a precisão de quem sabe que o conforto material é, às vezes, a melhor moeda de troca para a discrição. Holmes havia aparecido pontualmente, seu rosto exibindo a expressão neutra que Watson tinha aprendido a interpretar como sinal de uma noite bem ocupada. Havia algo de satisfação contida em seus olhos, como se houvesse reunido informações valiosas durante as horas em que supostamente deveria estar descansando. O Sr. Henworth conversava sobre as colheitas, as dificuldades de manutenção da propriedade em tempos de economia incerta e como o Vale de Ashcombe havia sido outrora uma das regiões mais produtivas do condado. A Sra. Henworth ocasionalmente completava as frases do marido, mas seus olhos continuavam a desviar para a janela, monitorando o movimento de trabalhadores nos campos distantes. Ouvi atividade noturna, comentou Holmes casualmente enquanto espalhava geleia no pão tostado. Presumo que haja trabalho a ser feito durante as horas de repouso. O Sr. Henworth fez uma pausa tão mínima que talvez apenas Holmes a tenha percebido.
Watson, no entanto, viu a mão da Sra. Henworth apertar ligeiramente a xícara que segurava. Ah, sim, respondeu o Sr. Henworth, com a entonação de quem ensaiou uma resposta. O gado, ocasionalmente, torna-se inquieto. Mudanças de tempo, talvez. Os homens precisam verificá-lo, garantir que nenhum animal tenha se ferido. Essas coisas não esperam pela manhã. Holmes assentiu, como se achasse aquela explicação perfeitamente satisfatória. Mas seus olhos passaram brevemente para Watson, e havia neles uma comunicação silenciosa. Ele está mentindo e sabe que estamos sabendo que ele está mentindo. Após o café da manhã, o Sr. Henworth ofereceu um tour pela propriedade. Watson, genuinamente interessado em ver como funcionava uma fazenda daquele porte, aceitou com entusiasmo. Holmes, com aparente relutância, também se juntou ao grupo. A Sra. Henworth desculpou-se, alegando compromissos domésticos, mas não antes de lançar um olhar significativo para o marido. Um olhar que sussurrava preocupação, talvez até medo. A propriedade era de fato bem administrada. Os campos eram cuidados, os cercados bem mantidos, e os animais, gado em sua maioria com alguns cavalos de trabalho, pareciam saudáveis e bem alimentados. O Sr. Henworth falava com conhecimento sobre rotação de culturas, técnicas de criação de gado e as complexidades do mercado de produtos rurais. Quantos homens trabalham na propriedade? Perguntou Holmes, enquanto observavam trabalhadores que aravam um campo distante. Aproximadamente 15 permanentes, respondeu o Sr. Henworth. Há outros sazonais que vêm durante a colheita. Homens bons, todos eles. Muitas famílias vivem aqui há gerações. E durante a noite, quantos permanecem nos alojamentos? O Sr. Henworth caminhou alguns passos antes de responder, como se estivesse considerando cuidadosamente cada palavra. Nem todos. Alguns retornam para aldeias vizinhas. Outros dormem nos alojamentos. Varia conforme a necessidade do trabalho. Era vago, intencionalmente vago. Watson começava a perceber o padrão agora. Cada pergunta de Holmes era respondida com o mínimo de informação possível, e sempre com uma explicação que era tecnicamente correta, mas fundamentalmente enganosa. Chegaram aos celeiros principais, estruturas enormes de madeira escura com portas de madeira dupla, fechadas agora, mas cujas dobradiças mostravam sinais de uso recente. O cheiro que emanava deles era complexo. A combinação de feno, adubo animal e algo mais, algo que Watson não conseguia identificar com precisão, mas que trazia uma nota de metal e óleo. "Posso ver o interior?" perguntou Holmes. O Sr. Henworth hesitou. Não há muito de interesse, apenas feno, grãos armazenados, ferramentas. Nada que um cavalheiro de Londres encontraria notável. Ainda assim, insistiu Holmes, com um sorriso que não alcançava os olhos. O Sr. Henworth caminhou até a porta e a abriu. O interior estava, de fato, repleto de feno, de sacos de grãos empilhados em altura considerável e de ferramentas agrícolas dispersas. Havia, porém, uma quantidade de caixas de madeira no canto mais distante, caixas que, à primeira vista, pareceriam completamente ordinárias, mas cuja disposição e o modo como estavam cobertas por lona sugeria que não queriam ser facilmente identificadas. Holmes caminhou direto até elas, enquanto o Sr. Henworth o acompanhava de perto, como um pastor monitorando ovelhas potencialmente desordeiras. "Que contém estas caixas?" perguntou Holmes, tocando a borda de uma delas. "Adubo", respondeu o Sr. Henworth imediatamente, talvez demasiadamente rápido. "Um tipo especial, importado, mais pesado que o adubo comum." Holmes levantou uma das coberturas de lona, apenas o suficiente para ver um vislumbre da caixa abaixo. Seu rosto permaneceu impassível, mas seus dedos tamborilaram uma vez contra a madeira. O sinal que Watson conhecia bem. "Adubo bastante bem embalado", comentou Holmes. "Bem,
quase à prova de água. Interessante para uma substância que é normalmente susceptível à umidade. O Sr. Henworth não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz havia mudado. Havia perdido a cordialidade superficial e adquirido uma qualidade mais dura, mais defensiva. Senhor, Holmes, compreendo que é sua natureza fazer perguntas, mas sugeriu, quando aceitou este convite, que procurava descanso. Sugiro, respeitosamente, que não se preocupe com os detalhes da operação desta propriedade. Há assuntos que são melhor deixados sem explicação. Holmes virou-se para enfrentar o Sr. Henworth diretamente. Os dois homens permaneceram em silêncio por um momento que pareceu se estender indefinidamente. Sr. Henworth, disse Holmes finalmente, sua voz baixa e medida, não sou alguém que confunde cortesia com ingenuidade. E não sou alguém que ignora a lei simplesmente porque fui pedido a fazê-lo de forma polida. No entanto, também compreendo que nem todas as situações são preto e branco. Se, como suspeito, há irregularidades ocorrendo nesta propriedade, há razões que as pessoas acreditam justificarem essas ações. Talvez, se compreendêssemos essas razões, pudéssemos encontrar um caminho que não exija que eu retorne a Londres e faça um relatório ao Scotland Yard. O Sr. Henworth enrugou a testa. Seus olhos piscaram entre Holmes e Watson, como se estivesse avaliando quais eram as chances de que nenhum nem o outro deixassem a propriedade se descobrissem demais. Venham, disse ele finalmente. Não aqui. Há um lugar mais apropriado para esta conversa. Ele os conduziu para fora do celeiro e através dos campos, em direção a uma estrutura menor que Watson havia notado apenas brevemente durante o tour matinal. Era uma casinha de tijolos, com uma única janela e uma porta de madeira reforçada. O Sr. Henworth procurou em seus bolsos por uma chave, abriu a porta e fez um gesto para que entrassem. O interior era modesto. Uma mesa de madeira, algumas cadeiras e, nas paredes, vários itens que imediatamente revelaram o verdadeiro propósito do lugar. Havia mapas detalhados das propriedades vizinhas, das estradas locais, dos caminhos que levavam através das florestas até o riacho que formava a borda oriental do vale. Havia também registros, livros de contabilidade abertos, mostrando o movimento de adubo em entradas e saídas que nunca eram perfeitamente balanceadas. E havia, na parede de trás, um desenho que Watson reconheceu imediatamente como um revólver. Não um desenho artístico, mas um diagrama técnico, mostrando claramente cada componente de uma arma de fogo. Contrabando, disse Holmes, não como pergunta, mas como constatação. O Sr. Henworth não negou. Em vez disso, sentou-se em uma das cadeiras e colocou o rosto nas mãos. Sim, disse ele, sua voz exausta. Armas, principalmente. Bens roubados ocasionalmente. Tudo passa pela propriedade. É transferido para outros e desaparece dentro da noite. Quanto tempo isto tem acontecido? Perguntou Holmes. Quase 2 anos, respondeu o Sr. Henworth. Começou como uma proposta. Alguém que tinha conexões veio até mim. Disse que a propriedade estava em dificuldades, que as margens estavam diminuindo, que havia uma oportunidade de ganhar dinheiro adicional sem grande risco. Eu estava desesperado. Meu filho, você vê, tinha dívidas de jogo, quantidades consideráveis. Estava envergonhado demais para contar à minha esposa. Aceitei o acordo apenas para sair daquele buraco financeiro. Watson viu o sofrimento genuíno nos olhos do homem. Havia naquela confissão a marca de alguém que havia permitido uma coisa pequena crescer, até proporções que agora o aterrorizava. E o herdeiro anterior? Perguntou Holmes. Houve relatos de um acidente de caça alguns meses atrás. O Sr. Henworth levantou o rosto. Seus olhos estavam molhados. Meu genro, disse ele lentamente.
o marido de minha filha. Ele descobriu sobre o contrabando. Ameaçou denunciar-me. Insistia que ele deveria ir às autoridades. Nós discutimos. Houve uma disputa durante uma caçada. Ele caiu de seu cavalo e bateu a cabeça em uma pedra. Tecnicamente foi um acidente, mas havia entre nós a compreensão silenciosa de que sua morte era conveniente. Holmes inclinou-se para a frente. E quem estava envolvido na situação que levou a essa morte, além de você? Os homens, respondeu o Sr. Henworth. Os trabalhadores da propriedade. Eles não tiveram escolha. Conhecem minhas dificuldades financeiras. Sabem que suas famílias dependeriam da propriedade se eu falhasse. E aqueles que iniciaram o contrabando, bem, eles não são homens que aceitam recusas. A morte de meu genro foi uma demonstração de sua disposição em resolver obstáculos. O silêncio voltou ao pequeno quarto. Watson podia ouvir o vento lá fora, movendo-se através dos campos, carregando com ele o som de alguém gritando ao longe. Um som que poderia ser qualquer coisa, ou nada em particular. Holmes permanecia em pé, seus olhos percorrendo os mapas, os diagramas, os registros contábeis. Sua mente, Watson sabia, estava trabalhando através das implicações, calculando os ramos e folhas de uma situação que era consideravelmente mais complexa do que simplesmente um crime de contrabando. Nós precisamos falar com os trabalhadores, disse Holmes finalmente. A tarde havia se transformado em chuva fina, aquele tipo de chuva que parecia mais uma névoa densa do que gotas definidas. O som dela sobre os telhados de zinco dos alojamentos dos trabalhadores era ritmado e hipnótico, criando uma sinfonia monótona que pareceria aconchegante em qualquer outro contexto que não fosse este. Uma investigação crescente de crime, conluio e morte. Os alojamentos ficavam a uma distância respeitável da casa principal. Uma série de estruturas de tijolos simples, cada uma com uma pequena janela e uma porta que havia sido pintada recentemente, embora sem muito entusiasmo artístico. O Sr. Henworth os havia levado até ali com um nervosismo crescente, explicando que os homens estariam em suas casas nesta hora do dia, descansando antes do trabalho noturno, que agora Watson e Holmes compreendiam, envolvia muito mais do que verificar gado inquieto. Holmes pediu para falar com todos os homens em grupos pequenos em um dos alojamentos vazios. O Sr. Henworth protestou vagamente, mas sem a força necessária para realmente se opor. Ele sabia, obviamente, que a situação havia passado de um ponto de não retorno. Holmes estava ali, investigando, e nenhuma quantidade de cordialidade ou subterfúgio poderia mudar esse fato fundamental. Interrompo sua investigação para um convite especial. Ao tornar-se membro do nosso canal, todos os nossos membros ganham emojis exclusivos e o agradecimento com o nome em nossa tela final. No nível 1, você recebe também um caso secreto por mês. E no nível 2, são 2 casos exclusivos mensais para suas noites. O botão para se tornar membro está abaixo do vídeo. Agora, vamos voltar ao nosso caso. O primeiro grupo consistia de 3 homens. Um mais velho, de cabelos grisalhos e cicatrizes, que sugeriam uma vida de trabalho físico duro. E 2 mais jovens, talvez em meados dos 20 anos, com a aparência de quem havia crescido em propriedades rurais, cujos músculos e mãos ásperas eram provas de seu trabalho desde a adolescência. Holmes os observou entrar, e seu rosto assumiu aquela expressão particular que Watson havia aprendido a reconhecer como indicativo de um exame minucioso de personalidade e circunstância. Vocês compreenderam? Começou Holmes, sua voz suave mas clara. Que o Sr. Henworth revelou-nos a natureza das atividades que ocorrem nesta propriedade durante as horas noturnas? Os 3 homens trocaram olhares. O mais velho falou primeiro, sua voz grossa e cansada.
Ele não teria razão para contar-vos se vocês não soubessem já, ou se não fosse para acabar com isto. Você perguntou Holmes. Thomas Cribb. Trabalhei nesta propriedade por 32 anos. Comecei como rapaz. Agora sou praticamente um mestre dos homens. Holmes assentiu, como se aquela informação confirmasse algo que ele já havia intuído. E você, Cribb, voluntariamente participou das atividades de contrabando? Cribb respirou fundo e suas mãos se fecharam em punhos antes de se abrir novamente. Voluntariamente é uma palavra estranha para usar em uma situação onde os únicos voluntários eram aqueles que ameaçavam tudo o que tínhamos se recusássemos. Minha família vive aqui há gerações. Minha neta nasceu nesta propriedade. Quando o Sr. Henworth enfrentou dificuldades, todos nós sentimos. E quando ele disse que havia uma forma de resolver os problemas sem deixar a propriedade, sem deixar nossas famílias desabrigadas, sim, participei. Vocês sabiam que estava cometendo um crime? Perguntou Watson. Sim, respondeu Cribb diretamente, sem defensiva. Sabíamos que era ilegal. Sabíamos que armas roubadas e bens contrabandeados eram coisas perigosas, mas a lei também permite que uma família morra de fome se não tiver trabalho, Dr. Watson. A lei permite que viúvas durmam na rua se seus maridos morrem sem deixar o suficiente. A lei é uma coisa estranha quando se é pobre. Holmes se inclinou para a frente, seu interesse manifestamente ampliado. E quando o genro do Sr. Henworth descobriu o contrabando? O que aconteceu? O silêncio caiu sobre o alojamento como um manto pesado. A chuva continuava seu bater ritmado no telhado de zinco. O Sr. Ashford, começou um dos homens mais jovens, sua voz tremendo ligeiramente. Descobriu por acaso. Estava procurando por uma ferramenta que tinha emprestado ao Sr. Henworth. Abriu o celeiro e viu as caixas. Ele era um homem decente. Honesto. Disse que não podia deixar aquilo passar em silêncio. Quem estava presente quando o acidente ocorreu? Perguntou Holmes. Os três homens trocaram olhares novamente. Cribb finalmente respondeu. Eu estava. E dois outros. James Hartley e Young Samuel. Nós não queríamos que acontecesse, entenda. Mas Ashford ameaçava tudo. Disse que ia à polícia naquele mesmo dia. O Sr. Henworth argumentou, suplicou. Ashford não cederia. Houve uma discussão acalorada durante a caçada. Ashford, Henworth e um dos homens que trabalham para aqueles que dirigem o contrabando. Um homem chamado Griggs. Ele é o tipo de homem que resolve problemas de maneiras que a maioria de nós não consegue sequer imaginar. Griggs os empurrou, disse Watson. Uma declaração, não uma pergunta. Não, respondeu Cribb, balançando a cabeça. Ashford simplesmente caiu. Seu cavalo assustou-se com o movimento de Griggs, ou talvez tenha pisado em algo. Houve gritos, uma sensação de caos. E depois, Ashford estava no chão, com a cabeça sangrando. Griggs olhou para ele, depois para nós, e seu rosto tinha uma expressão que sugeria que ele estava completamente indiferente ao que tinha acontecido, como se a morte fosse apenas um resultado aceitável em uma situação complicada. Holmes ficou em pé e caminhou até a janela, observando a chuva. Suas mãos estavam atrás de suas costas, os dedos de uma mão tamborilando contra a palma da outra. Este Griggs, disse Holmes, ainda observando a chuva. Ele ainda está na propriedade? Sim, respondeu Cribb. Ele e dois outros homens. Eles permanecem aqui, supervisionando as operações, garantindo que ninguém se afaste do acordo. Eles sabem que o Sr. Henworth revelou-nos a operação? Perguntou Holmes. Não, senhor. Apenas nós sabemos. E agora vocês. Holmes virou-se de volta para os homens. Quero que vocês continuem com suas atividades normais. Trabalhem, descansem, façam exatamente o que fariam em qualquer outro dia. Comportem-se como se nada tivesse mudado. Compreenderam? Os homens assentiriam.
embora houvesse na expressão deles uma mistura de alívio e apreensão. Foram dispensados e o próximo grupo foi chamado. Ao longo das próximas horas, Holmes entrevistou aproximadamente 10 homens, todos com histórias semelhantes de coerção financeira, de famílias dependendo da propriedade, de aceitação de atividades ilegais como forma de sobrevivência. Alguns mostravam arrependimento genuíno, outros tinham uma atitude de resignação, como se reconhecessem que havia feito escolhas difíceis e agora enfrentava as consequências. Um homem, porém, um homem chamado James Murphy, que parecia ser um dos mais jovens e mais envolvidos nas atividades de contrabando, exibiu uma mistura de ousadia e desafio que sugeriu que ele havia aceitado a vida criminosa não por necessidade, mas por preferência. Eles o forçaram? Perguntou Holmes a Murphy, após ouvir a história do homem sobre como começou a trabalhar nas movimentações noturnas. Sim e não, respondeu Murphy com um encolher de ombros. Estavam dispostos a me pagar bem, mais do que ganhava trabalhando nos campos, e para ser honesto, havia algo de emocionante naquilo. A sensação de estar fazendo algo proibido, de estar operando fora das regras que governam homens mais fracos. Holmes observou-o por um longo momento. Você é jovem, disse Holmes finalmente. Ainda há tempo para reescrever a sua história. Mas essa emoção que sente, ela o levará apenas em uma direção. Quando Murphy deixou o alojamento, Watson notou que Holmes havia registrado algo em seu caderninho, um detalhe que havia capturado sua atenção particular. À medida que a tarde deslizava para a noite, a chuva intensificou-se. O vento começou a soprar com mais força e os sons da propriedade mudaram. O vento nas árvores criava um murmúrio constante que parecia quase vocal, como se a terra estivesse sussurrando a si mesma segredos que havia guardado por séculos. Holmes permanecia em contemplação, suas mãos descansadas sobre os joelhos, seus olhos fixos em um ponto distante. Watson sabia melhor do que perguntar o que seu amigo estava pensando. Em vez disso, permaneceu em silêncio, deixando que a complexidade da situação se assentasse sobre ambos. Finalmente, Holmes falou. Watson, há um problema fundamental aqui que vai além do crime simples de contrabando ou até mesmo da morte de Ashford. Temos um dilema moral que não possui uma solução clara. O Sr. Henworth é culpado de conluio em crime e potencialmente de cumplicidade na morte de um homem, mas ele agiu por desespero financeiro e pelo desejo de proteger sua família. Os trabalhadores são culpados de participação em contrabando, mas foram coagidos por circunstâncias econômicas e ameaças às suas famílias. E há, entre eles, indivíduos como Griggs, homens que parecem carecer de qualquer moral, que veem crime como simplesmente um meio para um fim. O que sugere fazer? Perguntou Watson. Isso, disse Holmes, levantando-se, depende de determinar exatamente como a morte de Ashford ocorreu. Se foi acidental, como Cribb afirma, a situação é diferente da se houve intenção deliberada. E também depende de agir antes que Griggs e seus associados compreendam que a operação foi comprometida. Holmes caminhou até a porta do alojamento e abriu-a, permitindo que a chuva e o vento entrassem. Precisamos conversar com este Griggs, disse Holmes. E precisamos fazer isso de uma forma que não levante suspeitas. Sugiro que nos ofereçamos voluntariamente para participar no próximo movimento noturno de contrabando. Watson sentiu um frio que não tinha nada a ver com a temperatura. Holmes, isso é perigoso. Sim, concordou Holmes, um sorriso tênue tocando seus lábios. Mas é a única forma de chegar à verdade antes que as coisas se tornem ainda mais complicadas. A noite caiu com uma completude que só o campo oferecia. Sem lampiões de rua, sem chaminés acesas da cidade, apenas a escuridão absoluta e o vento que havia se transformado em rajadas intermitentes,
trazendo consigo a umidade da chuva que havia caído a tarde toda. As estrelas estavam ocultas por nuvens baixas, e a lua, quando ocasionalmente se revelava entre elas, lançava uma luz leitosa que criava sombras enganosas sobre os campos e edifícios. Holmes e Watson haviam se posicionado nos alojamentos dos trabalhadores, onde o Sr. Henworth os havia apresentado como homens de negócios de Londres interessados em participar nas operações. A explicação havia sido aceita com uma indiferença que sugeriu que a chegada de forasteiros envolvidos no contrabando não era particularmente incomum. O dinheiro, aparentemente, tinha um modo de suavizar todas as questões sobre identidade ou propósito. Griggs chegou pouco depois do pôr do sol. Ele era um homem de talvez 50 anos, com um rosto que havia sido marcado pela vida de maneiras que iam além do meramente físico. Havia nele uma qualidade de predador em repouso, alguém cujos músculos e mente estavam constantemente preparados para a violência, mas que havia aprendido a dissimular essa prontidão sob uma fachada de cordialidade profissional. Henworth mencionou vocês, disse Griggs, estudando Holmes e Watson com olhos que não piscavam. Disse que estavam interessados em investir na operação. Estou intrigado. A maioria dos homens em sua posição ia preferir manter distância de tais atividades. Reduz o risco de complicações legais. Nós não somos a maioria dos homens, respondeu Holmes com uma ligeireza que Watson sabia ser completamente calculada. E estamos mais interessados em oportunidades financeiras do que em abstrações morais. Griggs sorriu. Um sorriso que não alterou seus olhos em nada. Bem dito. Então, vamos começar a noite. Os homens estão se preparando. Há 3 carregamentos esta noite. Armas para um depósito perto de Wycliffe, bens roubados de uma casa de fazenda em Surrey para um intermediário em Guildford e uma caixa especial que vai diretamente para Londres. Cada um tem seu próprio caminho, seus próprios riscos. Qual gostaria que fôssemos? Perguntou Watson. O carregamento de Londres, respondeu Griggs. É o mais complexo e, portanto, o mais interessante. Se vocês conseguirem gerenciar isso, posso confiar que conseguem gerenciar qualquer coisa. Nos próximos 30 minutos, Holmes e Watson foram escoltados até um dos celeiros, onde uma série de atividades havia já começado. Homens carregavam caixas em carroças, checavam as rodas, testavam as rédeas dos cavalos. O movimento era eficiente, praticado. A operação clara funcionava com a precisão de uma empresa legítima. A caixa especial que seria levada a Londres era uma estrutura de madeira de tamanho médio, talvez 3 pés por 2 pés, selada com pregos e reforçada com fitas de metal. Nenhuma inscrição a identificava, nenhuma marca que sugerisse seu conteúdo. O que contém? Perguntou Holmes, apontando para a caixa. Melhor que não saiba, respondeu Griggs. O conhecimento pode ser uma responsabilidade perigosa. Ou uma vantagem, sugeriu Holmes. Especialmente se algo der errado no caminho. Griggs observou Holmes por um longo momento, como se estivesse reconsiderando alguma avaliação que havia feito do detetive. Vocês são soldados, não são? Perguntou Griggs, finalmente. Há algo no modo como vocês se movem, na forma como observam. Experiência com violência. Algo assim, concordou Holmes. Experiência em lidar com situações complicadas. Bom, disse Griggs, porque esta noite pode se tornar complicada. Há um policial novo no distrito. Um jovem ambicioso que teve a infelicidade de imaginar que pode fazer seu nome parando operações como a nossa. Ele patrulha a estrada para Guildford. Provavelmente não será um problema, mas há possibilidade. A viagem começou perto da meia-noite. Holmes e Watson viajavam em uma das 3 carroças.
esta com a caixa especial para Londres, acompanhados por Griggs e 2 outros homens, Young Samuel, um dos trabalhadores que Holmes havia entrevistado, e um homem que Griggs apresentou apenas como Cole, cujo rosto permanecia principalmente nas sombras. A estrada era lamacenta, a chuva da tarde tendo deixado uma película de lama que tornava o progresso lento. Os cavalos avançavam em um ritmo cuidadoso, seus cascos fazendo um som ritmado que Watson conseguia ouvir mesmo acima do vento. Ninguém falava. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelos sons naturais da noite. O vento, o movimento dos cavalos, ocasionalmente o som distante de uma coruja. Eles haviam percorrido talvez 1 milha quando Holmes inclinou-se para Watson e sussurrou algo que o doutor não conseguiu compreender inicialmente. Apenas quando Holmes repetiu, "O policial, à esquerda 300 metros", é que Watson viu uma lanterna se movendo entre as árvores, patrulhando. Griggs viu também. Ele fez um sinal com a cabeça para Cole e o carro começou a reduzir a velocidade. Griggs inclinou-se para fora da carroça, observando a lanterna. "Apenas um", disse Griggs, "e aparentemente não nos viu ainda. Temos opções. Podemos tentar passar sem ser notados, podemos desviá-lo para uma via alternativa, ou podemos resolver a complicação de forma mais definitiva." Holmes notou que Griggs havia colocado uma mão sobre uma arma que estava escondida sob seu casaco. "Vamos nos desviar", disse Holmes. "Não há necessidade de criar um incidente que atraia a atenção." "Talvez", respondeu Griggs, não parecendo completamente convencido. Cole puxou os cavalos para longe da estrada principal, levando a carroça por um caminho lamacento que cortava através de um campo. A lanterna do policial desapareceu de vista, mas Holmes sabia que isso era apenas temporário. O risco havia sido adiado, não eliminado. Continuaram assim por outra meia hora, tomando rotas menos diretas, evitando as estradas principais. Finalmente, chegaram a um ponto de transferência. Um galpão de madeira isolado, longe de qualquer propriedade ou aldeia. Aqui, a caixa especial foi transferida para uma carroça diferente, pilotada por um homem que nenhum deles tinha visto antes e cujo destino era claramente Londres. Griggs observou a transferência com satisfação. Quando a carroça desapareceu na escuridão, ele virou-se para Holmes e Watson. "Bem feito, cavalheiros. Vocês não inibiram o processo. Isso me agrada." Ele fez uma pausa. "Tenho uma pergunta, porém. Vocês parecem saber muito sobre como o contrabando opera, mais do que seria esperado de homens que estão apenas investindo." Holmes retornou o olhar do homem com perfeitamente calma. "A inteligência é útil em qualquer empreendimento", respondeu. "Sim", concordou Griggs. "Mas há um tipo de inteligência que vem de estudo e há um tipo que vem de aplicação prática. Vocês têm o segundo tipo, o que me leva a me perguntar se vocês talvez não sejam o que fingem ser." O momento que se seguiu foi delicado. Havia na qualidade do silêncio que envolveu os 5 homens uma tensão que poderia facilmente se transformar em violência. Watson sentiu a mão de Holmes descansando casualmente perto de seu bolso, onde sabia que seu amigo guardava um pequeno revólver. Ao mesmo tempo, Cole havia movido sua mão de forma a ficar mais próximo à arma que ele claramente carregava. "Somos exatamente o que dizemos ser", disse Holmes, sua voz mantendo uma qualidade observadora e desprendida. "Homens que reconhecem uma oportunidade quando a vemos. Homens que não têm problemas com as atividades que você conduz, desde que sejam lucrativas e desde que não nos exponha a risco desnecessário." Griggs estudou Holmes por um longo momento. Então algo mudou em sua expressão. Não era precisamente satisfação, mas era aceitação. "Então, cavalheiros, talvez tenhamos um futuro juntos", disse Griggs. "Mas há algo que vocês precisam compreender sobre como eu conduzo meus negócios. Há regras, lealdade é uma delas, sigilo é outra.
E nunca, sob circunstância alguma, alguém questiona as decisões que faço para proteger a operação. Entendemos, disse Holmes. Bom, respondeu Griggs, porque há um assunto que talvez tenha chegado aos seus ouvidos. Meses atrás, houve um acidente nesta propriedade. Um homem chamado Ashford morreu. Alguns poderiam questionar as circunstâncias de sua morte, imaginar que houve falta de jogo justo. Eu quero deixar claro, não havia. Ashford foi um obstáculo, e os obstáculos são removidos. Não há culpa nisso, apenas prática comercial. Watson sentiu cada músculo em seu corpo se enrijecer. Aquela declaração, feita com uma clareza e desculpabilidade que era verdadeiramente perturbadora, era efetivamente uma confissão. Griggs havia admitido estar envolvido na morte de Ashford. Holmes, porém, permanecia impassível. Compreendemos, disse ele novamente, como se Griggs tivesse simplesmente declarado a hora ou comentado sobre o tempo. A viagem de volta para a propriedade foi feita em silêncio ainda mais pesado que a jornada inicial. Holmes e Watson trocavam ocasionalmente olhares, mas nenhum deles falava até que estivessem de volta nos alojamentos dos trabalhadores e Griggs havia partido para outras atividades. Então, disse Watson, uma vez que haviam certeza de estarem sozinhos, ele matou Ashford, ou pelo menos orquestrou isso. Sim, concordou Holmes, mas não da forma que você está imaginando. Não foi um assassinato deliberado. Foi, como ele disse, remoção de um obstáculo. Ashford era uma ameaça à operação. Griggs estava preparado para matar, se necessário. Mas a morte real foi acidental, causada pelo cavalo assustado, como Cribb havia descrito. Mas ele estava lá, protestou Watson. Ele contribuiu para as circunstâncias que levaram à morte de Ashford. Sim, concordou Holmes, e isso não o absolve de responsabilidade. Mas, Watson, agora vemos a estrutura completa do problema. Temos um homem, Henworth, que é culpado por circunstâncias econômicas em participação de crime, um grupo de trabalhadores que são coagidos por desespero, uma morte que é tecnicamente acidental, mas moralmente questionável. E um homem chamado Griggs, que é um criminoso verdadeiro. Alguém para quem a morte é apenas um resultado comercial aceitável. O que faremos? Perguntou Watson. Holmes caminhou até a janela do alojamento vazio e olhou para fora, em direção aos campos obscuros e às estruturas do vale de Ashcombe. Isso, disse ele lentamente, requer reflexão. Temos o poder de destruir vidas aqui. Podemos levar Henworth, os trabalhadores e até Griggs à justiça. Ou podemos reconhecer que nem todas as situações têm soluções que satisfazem completamente a lei e a moralidade. Podemos encontrar um caminho que não exija que inocentes sofram pela ganância de um único homem. A madrugada trouxe claridade, mas não do tipo que vinha do sol. Era a claridade dura que precede uma tomada de decisão, quando a mente finalmente alcança o ponto em que conhecimento e ação devem convergir. Holmes não havia dormido. Watson, que havia permanecido acordado a maior parte da noite, ouvira seu amigo caminhando pela propriedade, conversando ocasionalmente com os trabalhadores que ainda estavam acordados, observando tudo com aquela atenção minuciosa que era sua marca registrada. Quando o amanhecer realmente chegou, trazendo consigo um céu cinzento e um vento que ainda carregava umidade, Holmes reuniu Watson, o Sr. Henworth, Cribb e os poucos trabalhadores que ele considerava centrais para a operação em um dos alojamentos. Griggs tinha partido antes do amanhecer, como era seu hábito, e não estaria de volta até a noite. Holmes havia planejado cuidadosamente para que essa reunião ocorresse em sua ausência. Senhores, começou Holmes, sua voz tendo aquela qualidade que sugeria absoluta autoridade. Temos um problema que requer uma solução que é ao mesmo tempo justa e prática. O Sr. Henworth participou de contrabando, um crime contra a lei.
Os trabalhadores também participaram, embora sob coerção. Um homem morreu, as circunstâncias de sua morte sendo tecnicamente acidentais, mas moralmente complicadas. E há entre nós um homem chamado Griggs, que é um criminoso verdadeiro, alguém para quem a morte é moeda de troca comercial. Agora eu tenho o poder de levar todos vocês à justiça. As autoridades prenderiam Henworth, provavelmente enforcá-lo-iam. Os trabalhadores enfrentariam prisão. Griggs enfrentaria acusações de assassinato. As famílias de todos vocês sofreriam, viúvas sem sustento, crianças em orfanatos, propriedade confiscada. Holmes fez uma pausa, permitindo que aquela visão de ruína total se assentasse sobre seus ouvintes. Mas, continuou, há uma alternativa, uma que requer a coragem de todos vocês para aceitar. O Sr. Henworth inclinou-se para a frente. Qual é essa alternativa? Perguntou. A propriedade, disse Holmes, será imediatamente posta à venda. Os fundos resultantes serão divididos conforme justo. Uma parte para compensar as famílias dos trabalhadores pelos danos causados pela operação de contrabando, uma parte para estabelecer um fundo que permitirá a cada trabalhador encontrar novo emprego sem sofrer ruína financeira. E o restante será entregue a um intermediário que levará Henworth e sua esposa ao continente, onde começarão uma nova vida sem possibilidade de retorno à Inglaterra. Watson sentiu seu coração acelerar. Era uma solução que era, ao mesmo tempo, generosa e punição. Henworth nunca mais veria sua propriedade, nunca mais desfrutaria da vida que havia construído, mas também não seria enforcado. E Griggs? Perguntou Cribb. Griggs, respondeu Holmes, e havia uma qualidade em sua voz que fez Watson entender que seu amigo havia reservado um tipo especial de justiça para o criminoso. Será informado que a operação foi descoberta pela polícia. Ele acreditará que vocês todos, temendo prisão, revelaram a operação para ganhar clemência. Ele desaparecerá, acreditando que está sendo procurado. Mas a verdade é que eu enviarei para a polícia uma carta anônima, detalhando cada aspecto de suas atividades, não as de vocês, não as atividades de contrabando, mas suas atividades criminosas específicas, os assassinatos que ele cometeu, os roubos que ele perpetrou, os esquemas que ele operou para criminosos maiores em Londres. A polícia, armada com aquela informação, encontrará Griggs, e quando o fizerem, será por seus próprios crimes, não pelos de vocês. Houve um silêncio absoluto na sala. Fora, o vento continuava seu lamento contínuo, e a chuva começava novamente. Uma chuva fina que parecia mais tristeza do que precipitação. Vocês compreenderam? Perguntou Holmes. Cribb, você e os outros trabalhadores receberão fundos suficientes para começar novamente. Vocês terão suas vidas preservadas, mas não esta propriedade, não esta vida. Henworth enfrentará exílio permanente, uma prisão de sua próprio design, removido de tudo que amou, vivendo com o conhecimento de que isso foi consequência de suas escolhas. E Griggs enfrentará a justiça que realmente merece. É uma solução que satisfaz nenhum dos critérios da lei completamente, mas que reflete uma compreensão de que a lei é às vezes uma ferramenta insuficiente para lidar com as complexidades da natureza humana. O Sr. Henworth começou a chorar silenciosamente. Não era o choro de alguém que estava escapando da prisão, mas de alguém que finalmente compreendia o preço real de suas ações. E se eu recusar? Perguntou ele, sua voz quebrada. Então irei aos policiais, respondeu Holmes, sua voz sem emoção. E tudo que descrevi como ocorrendo será colocado em suas mãos. Henworth entendeu. Ele assentiu, lentamente, aceitando o que havia se tornado sua realidade. Ao longo dos dias que se seguiram, Holmes e Watson supervisionaram os detalhes da transição.
A propriedade foi colocada com um agente de Londres que já possuía compradores interessados. Cribb e os outros trabalhadores receberam fundos conforme havia sido prometido. O senhor e a senhora Henworth iniciaram preparações para partir para a Bélgica, levando consigo apenas o que podiam carregar. No terceiro dia após a reunião, Griggs retornou à propriedade e descobriu que a operação havia sido descoberta pela polícia. Exatamente como Holmes havia previsto, Griggs assumiu que os trabalhadores o haviam traído. Ele desapareceu naquela noite. Uma semana depois, Holmes recebeu uma carta do Scotland Yard. Griggs havia sido preso em Bristol, tentando embarcar em um navio rumo à América. Ele havia resistido à prisão, ferindo 2 policiais. Agora enfrentava acusações de assassinato em conexão com uma série de crimes que havia cometido ao longo de vários anos. Holmes mostrou a carta para Watson enquanto estavam no trem de volta para Londres. Justiça, comentou Watson, ainda que de forma imperfeita. Justiça, concordou Holmes, é sempre imperfeita. O que fizemos aqui foi reconhecer que nem todos os crimes são cometidos por maldade pura e que nem todas as punições devem seguir a linearidade da lei. Henworth sofrerá por suas ações, mas suas ações não destruirão inocentes. Os trabalhadores sofrerão, mas sobreviverão, e Griggs enfrentará o que merecia desde o início. O Vale de Ashcombe continuará existindo. Será gerenciado por novos proprietários com novos trabalhadores. O Sr. Henworth o verá apenas em seus pesadelos. E você, Watson, terá aprendido que às vezes o descanso no campo que procuramos carrega consigo mistérios que são muito mais complexos do que qualquer criminoso londrino que pudéssemos enfrentar. Watson recostou-se em seu assento, observando a paisagem passar pela janela do trem. Os campos, que haviam parecido tão acolhedores apenas semanas antes agora, revelavam-se por aquilo que realmente eram. Lugares onde pessoas comuns faziam escolhas difíceis, onde desespero e necessidade levavam a compromissos morais que, uma vez aceitos, era praticamente impossível rejeitar. Holmes, disse Watson, você alguma vez se arrepende? De não simplesmente denunciar todos eles, deixar que a lei seguisse seu curso? Holmes permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de responder. Nem todos os dias, disse finalmente. Apenas naqueles em que me questiono se a misericórdia é uma virtude ou uma fraqueza. Mas então me lembro que aqueles trabalhadores tinham famílias, que Henworth, apesar de suas falhas, não era um criminoso nascido, mas um homem que fez uma escolha desesperada, e que Griggs, sim, ele merecia a prisão, e a recebeu. Talvez a verdadeira resolução de qualquer mistério não seja a descoberta de fatos, Watson, mas a compreensão de que fatos podem ser interpretados de múltiplas formas, e que às vezes a verdade mais importante não é o que aconteceu, mas por que aconteceu. O trem continuou sua jornada através da paisagem inglesa, levando Holmes e Watson de volta a Baker Street, para o fumo de suas vidas ordinárias, em uma cidade onde os crimes eram, ao menos, tipicamente menos complicados pelas nuances da necessidade humana. Mas Watson sabia que nunca mais veria um campo ou uma propriedade rural da mesma forma. Havia para ele aprendido uma lição no Vale de Ashcombe que nenhuma quantidade de casos de crime urbano poderia ter ensinado. Que o mistério verdadeiro não estava em saber quem havia cometido um ato, mas em compreender os inumeráveis pequenos desesperos que levavam pessoas decentes a cometer atos indecentes. E pensou enquanto as últimas imagens do campo desapareciam atrás deles, uma lição que o perseguiria por muito tempo. E assim, o Vale de Ashcombe revelou seus segredos, mas a verdadeira paz só será encontrada no descanso da noite. Agora é hora de deixar que os mistérios da vida se dissolvam e que o silêncio nos embale até o amanhecer. E se essa jornada pelo Vale de Ashcombe
pelos celeiros enevoados, pelas noites silenciosas de contrabando, pelas famílias que enfrentam ruína e pelas escolhas impossíveis que a vida impõe, trouxe a você uma reflexão calma sobre as nuances do certo e do errado e embalou seu descanso com a compreensão de que nem todo mistério tem uma solução simples. Inscreva-se no Cine Travesseiro para mais histórias que exploram as sombras da moralidade humana em cenários vitorianos. Curta este vídeo, ative o sininho para não perder as próximas narrativas. Cada semana trazemos novos mistérios para adormecer ao seu lado. E se puder, torne-se membro do canal. A sua ajuda mantém as lareiras acesas, a névoa densa nos campos e os casos chegando toda semana para descansar com você. Bons sonhos. Até a próxima noite no Cine Travesseiro. Que a escuridão lá fora seja apenas um pano de fundo para a luz suave que brilha dentro de você. Se puder, dê uma olhada nos produtos indicados. A comissão ajuda a manter este canal a continuar criando mistérios. Os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Que o descanso recarregue suas forças. Boa noite.